Amigas e amigos, o que é difícil não é fácil, como dizia Vicente Mateus, aquele folclórico ex-presidente corintiano. As nuances do golpe vão ganhando complexidades e vai ficando cada vez mais difícil compreender a sua essência, o que é fundamental. Há claras divergências entre eles, mas o fundamental é essa divisão entre esquerda e direita, entre projetos para o país. O projeto da esquerda de inclusão social, defesa da soberania nacional, de progresso social, da democracia, contra o projeto entreguista, o projeto de assalto à democracia, à vontade popular, à soberania do voto, o projeto, enfim, aí da direita, de assalto aos direitos do povo, como as reformas neoliberais da Previdência Trabalhista, PEC 55, São essas questões fundamentais. O centro, que apoiou a esquerda aí nos governos Lula e Dilma, apoiou de acordo com as suas conveniências, se bandeou para a direita, foi um ponto fundamental para o impeachment fraudulento e vem sendo agora na aplicação do programa do golpe. Tem vários casos que ilustram aí essa divisão fundamental de esquerda e direita, mas o que ilustra melhor é a perseguição ao ex-presidente Lula, que encarna esse projeto da esquerda, esse ideal progressista que eu falei. Essa perseguição covarde que se move aí contra ele. Vários fatos. Tem dois mais recentes que foram pouco comentados, que eu quero falar rapidamente deles aqui. O primeiro é essa ação aí do triplex do Guarujá, que a defesa do Lula pede anulação, porque o juiz Sérgio Moro não tem condições morais para julgar essa ação pela sua conduta criminosa, e que esse pedido da defesa foi negado pelo ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça. O outro caso é o caso da ação criminal que o Lula movia contra o Sérgio Moro por conta daquelas ações criminosas dele lá, quando houve aquela invasão do apartamento do Lula, roubaram o telefone da dona Marisa, roubaram coisas da casa deles, do Instituto Lula, a questão também invadiram a casa dos filhos, dos amigos, o sequestro do Lula, a divulgação criminosa dos telefonemas, e o Lula movia essa ação criminosa e o tribunal, a quarta sessão do Tribunal Regional Federal lá de Porto Alegre, na quarta região, daquele desembargador compadre do Moro, que julga em segunda instância as suas decisões, também negou o queixa-crime. Mas duas questões aí que ilustram esse complexo, esse condomínio que se formou aí, esse conluio, mídia, judiciário, Supremo, partido de direita, que eles se unificam quando se trata de perseguir o ex-presidente Lula. Tem outras tantas ações aí. Eu já falei aqui do Lênio Luiz Streck, ele escreveu mais um artigo hoje na revista Consultor Jurídico, eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada, que ele ilustra exatamente isso, que é um artigo muito interessante, vale a pena a leitura para a gente entender o que significa esse tribunal de exceção, esse tribunal fascista lá do Sérgio Moro. Ele abre o artigo dizendo aqui que defender a legalidade hoje é um gesto revolucionário, exatamente porque esse conluio, esse condomínio golpista que se formou, procura dar base, entre aspas, legais para a condução do golpe, para a lógica da direita. E tem um confronto entre eles exatamente nesse ponto, que o PSDB, essa turma aí do PSDB, achava que poderia levar o golpe adiante dentro das normalidades que eles acham aí de cumprimento da Constituição, que eles chamam da democracia à moda deles. No entanto, é evidente que isso não é possível. Eles só podem aplicar o programa do golpe fazendo o que eles estão fazendo aí. As reformas neoliberais, trabalhista, previdenciária, PEC 55, a entrega da soberania nacional com o pré-sal e etc., só pode ser com a mão grande, com a tomada do poder aí de forma totalitária. E o tribunal de exceção, montado lá pelo Sérgio Moro, se choca com essa lógica deles. Tem aí um artigo do Reinaldo Azevedo, que vem se bandeando claramente para o lado da lógica dos tucanos, essa lógica aí da nota do Fernando Henrique, do pronunciamento do governador tucano paulista Geraldo Alckmin e agora também do Aécio Neves, que disputou a presidência da República, dizendo que é preciso separar Caixa 2 do que é ilegal, do que é corrupção. É uma questão também que eu já comentei muito aqui. É evidente que a Operação Lava Jato tinha que se ater a isso, a investigar a origem, rastrear o dinheiro e tal, não se bandear para a politicagem como eles fizeram. Eles falam uma coisa e fazem outra. Diz que estão combatendo Caixa 2, corrupção, e vão fazer politicagem, perseguir o ex-presidente Lula. Olha a lógica clara, cristalina, evidente aí do que significa a Operação Lava Jato e o porquê dessa divergência lá entre eles. O Reinaldo Azevedo faz aí uma crítica dura a essa decisão do STF, no caso do Valdir Raupp, que diz a decisão que também a doação legal precisa ser investigada. Claro que precisa ser investigada, mas não da forma como eles vêm fazendo. Quer dizer, se for assim, é uma rosca sem fim. Vão investigar tudo, por que não suspende já imediatamente a questão da doação
das campanhas, das doações privadas para as campanhas. Nessa questão aí que a esquerda, o PCdoB, o PT, vem se batendo há muito tempo para acabar com esta fonte de corrupção que é a doação privada. Não acaba porque a lógica deles é essa aí, a lógica da direita é exatamente essa aí. O Reinaldo Azevedo termina o artigo fazendo aí críticas duras ao Sérgio Moro, né, falando dos delatores que foram postos aí em liberdades nesse acordo espúrio do Ministério Público Federal, né, homologado pela Carmen Lúcia, presidenta do STF. É um acordo absurdo que não passa pelo processo judicial, simplesmente porque eles delataram e estão em liberdade. Aí ele diz aqui que esses delatores simplesmente estão aí leves, livres, soltos, né, esperando aí o próximo governo e se saboreando as batatas que Sérgio Moro lhes garantiu. Né? O artigo dele é bem duro nesse sentido. Né? E tem também um editorial do Estadão falando dessa questão, dizendo que o Ministério Público tem que investigar também o crime do dinheiro privado, uma questão que eu já venho falando aqui, a verdadeira corrupção. Fiz um artigo a respeito, vou deixar o link aqui também para vocês, que é o caminho da corrupção, a verdadeira corrupção é do sistema financeiro, né, os crimes do sistema financeiro nacional. O editorial do Estadão é muito ilustrativo, vou deixar aqui também para vocês darem uma olhada. Né? E também tem aí a questão do Gilmar Mendes, né, falando numa entrevista que ele deu para a BBC, ele falando do Caixa 2, defendendo inclusive que o Caixa 2 tenha um tratamento diferenciado do que é a corrupção de verdade, né? Porque ele diz que as empresas optam por fazer a doação de Caixa 2 para não aparecer, para não ser vítima de chantagem de outros que eventualmente, você doou tanto para aquele, eu também quero tanto. Né? Defendendo, enfim, que há uma lógica mais das empresas ao fazer a doação do Caixa 2 do que dos partidos que recebem. Tudo isso a Operação Lava Jato deveria investigar e pôr em pratos limpos, coisa que simplesmente ela não faz, varre tudo para debaixo do tapete para se voltar exclusivamente à perseguição da esquerda do ex-presidente Lula. E tem também o Sérgio Moro aí falando no jornal Valor Econômico, que é um jornal ligado ao Grupo Globo, né, defendendo aí as suas picaretagens, né, faz o seu tradicional proselitismo e fala do Caixa 2. Ele fala da anistia que vem sendo discutida lá no Congresso Nacional, né, que ele diz, inclusive, que se a anistia for do Caixa 2, palavras dele aqui, se fosse ao Caixa 2, se referindo à anistia, seria algo menos preocupante, que ele acha que vai haver anistia para todos. Aquela ideia, né, do lado do STF, né, agora no caso do Waldir Raupp, de que tem que investigar tudo. Ora, se tem que investigar tudo, que investigue. Por que eles não investigaram até agora? O que ele está fazendo exatamente? Politicagem. Está fazendo aqui proselitismo aí das suas delações premiadas, da sua indústria da negociata, das delações premiadas que ele montou lá, com a única finalidade de perseguir o ex-presidente Lula. Eu tenho os casos agora, que eu já comentei aqui, das condenações do José Dirceu, essa infâmia, né, e também a condenação do Delúbio Soares. Quer dizer, tudo que pode atingir o ex-presidente no seu entorno, o Sérgio Moro está atuando exatamente nessa linha. Essa é a lógica da coisa, a essência de tudo aí do que está acontecendo. A divergência, inclusive, entre eles nesse sentido, quer dizer, vocês peguem lá à esquerda, vocês deixam aqui, veja lá onde vocês estão pisando. O editorial do Estadão, o pronunciamento, essa entrevista do Gilmar Mendes à BBC Brasil, né, e a nota do Fernando Henrique, o pronunciamento do Geraldo Alckmin, governador tucano de São Paulo, e agora, mais recentemente, esse caso aí do Aécio Neves, né, naquele jantar, nessa promiscuidade, aquele jantar lá comemorando os 50 anos de jornalismo do Ricardo Noblat, né, que foi aquele beijamão lá que eles fizeram naquele jantar lá no Rio de Janeiro, né, e o Aécio Neves fez aquele comentário dizendo que é preciso defender a política, né, não abrir espaço para um salvador da pátria, um aventureiro. Né, tudo isso ilustra que há, sim, aí uma movimentação do tucanato contra os excessos da Operação Lava Jato, que avança para cima da lógica deles. Mas é importante a gente ter também, como eu sempre falo aqui, referências na história. Guardadas as diferenças, os tempos, é preciso comparar isso com 64, quando eles assaltaram o poder lá para roubar, os latrocidas. O Juscelino Kubitschek, o Carlos Lacerda, entraram nessa de apoiar o golpe, tentando salvar alguma legalidade, e depois foram vítimas dos golpistas, acabaram sendo defenestrados, jogados para fora do processo do golpe. Guardadas as diferenças, os tempos, como eu já disse, é necessário a gente observar esse processo atual e olhar para aquele caso lá, para a gente também perceber eventuais tendências no sentido de caminhar naquela direção, do autoritarismo, do avanço do autoritarismo. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.